Em 1 João 2, a partir do versículo 15, nos diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você já se questionou que mundo é esse que a Bíblia fala que nós não devemos amar? Muita gente pensa que o mundo ele é um lugar, está numa festa, em uma pessoa, que o mundo está em um programa de TV, mas o único lugar onde o mundo passa a existir e ter força é dentro do nosso coração. É fato que existe um outro tipo de mundo, o mundo criação de Deus, que nós devemos amar e cuidar. Mas o mundo que nós não devemos amar é o mundo que existe dentro de nós, que vai além de um sistema, daquilo que a gente culpa que está fora. Porque, na verdade, o mundo ele provém de dentro. Em Mateus 15, tem um momento em que Jesus é questionado acerca dos discípulos dele. Porque naquela época era uma tradição lavar as mãos antes de comer. E os discípulos simplesmente começaram a comer sem lavar as mãos. E foi questionado a Jesus: por que os discípulos não praticavam a lei, não seguiam aquilo? E Jesus aproveita para dizer, lá no versículo 11, Jesus diz o seguinte: não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe uma pessoa. No versículo 18 diz o seguinte: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O mundo, ele não é um lugar, não é uma festa, não é um programa de TV, não é nada daquilo que é exterior. Muitas vezes, nós colocamos a culpa de sermos contaminados ou por agir de alguma maneira porque algo de fora nos influenciou a agir desse jeito. Algo de fora me contaminou para que eu tivesse tal reação. Mas será que de fato é assim? Você já parou para pensar do porquê agimos como agimos e nos comportamos como nos comportamos? Por exemplo, eu decido deixar de estar em uma festa, um exemplo, prevendo que estar naquele lugar vai me contaminar. Mas por que será que esse lugar vai me contaminar? A vida com Jesus não é sobre parar de fazer coisas, não é sobre parar de ouvir coisas, sobre parar de frequentar alguns lugares. Não é sobre isso. A vida com Jesus é você entender que existia algo que te dominava, mas ao conhecê-lo, isso não te domina mais. Porque o amor dele é incondicional e quando você tem acesso a essa verdade, ela te liberta verdadeiramente. Não é sobre deixar de fazer coisas para simplesmente agora eu ser santo, separado. Mas é de saber que Jesus, o santo, ele te santificou. E por isso que você é vencedor, através de Jesus. E quando você entende quem você é em Cristo, o mundo externo, o mundo de fora, passa a ser moldado pelo seu mundo interior, você mesmo. Nós vivemos como vencedores sobre as áreas que cremos que Jesus ele já venceu por nós. É você saber que não é você deixando de um lugar, porque isso remete ao seu esforço próprio, que você não vai se contaminar. É você saber que você já foi santificado pela fé no sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Paramos até de fazer algumas coisas, mas muitas vezes não nos sentimos libertos. Pelo contrário, nós sentimos que a qualquer momento vamos desmoronar por qualquer coisa externa que nós denominamos de mundo. Mais uma vez,
Nós não entendemos que o que contamina é o que está dentro do mundo, chamado eu mesma. Isso só muda quando a mim é revelado o amor incondicional de Deus, que vai além daquilo que eu deixei de fazer, além de eu supostamente ter deixado algo e que essa negação me trouxe libertação. Não é por causa disso, é porque Ele decidiu fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele me salvou, Ele me curou. Quando você tem acesso a essa verdade, ela verdadeiramente te liberta. Porque se você recebeu Jesus com fé no seu coração, o Santo, Ele habita em você. Então nada de fora pode te contaminar, porque não é evitando coisas que vai te limpar, é o acesso à verdade de Deus, a verdade do amor de Deus. Lá em 1 João 4, no versículo 10, nos diz o seguinte: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem vence o mundo é aquele que tem fé e que acredita que é nascido de Deus. E por sermos nascidos de Deus, nós somos santos, e maior é aquele que habita em mim, Jesus, do que aquilo que está no mundo. Eu mesma. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa que não tem nenhum problema com álcool, que nunca sentiu o desejo de beber álcool nem nada, ela vai numa festa em um lugar onde tem muito álcool. Isso vai contaminar essa pessoa? Provavelmente não. Porque dentro dela ela não carrega esse desejo. Mas uma pessoa que carrega em si o desejo pelo álcool, se ela for nesse lugar, ela vai se sentir totalmente atraída por aquilo. É o que está fora que contaminou ela? Não, é o desejo que ela carrega dentro de si. Porque quando a pessoa ela se depara com algo de um desejo que está dentro dela, aquilo é revelado. Então, o que é preciso ser resolvido é o interno, para que o externo não me afete. Então agora você está querendo dizer que eu não preciso mais evitar nada. Agora eu já posso fazer tudo. Não, não é assim, não é prudente ser dessa forma. Eu quero trazer aqui a importância de reconhecermos que existe um mundo dentro de nós que nós não devemos amar. E por eu reconhecer que as coisas ruins procedem de dentro, eu não vou colocar culpa naquilo que está fora. Ou seja, quando eu reconheço que o problema está dentro de mim, é por isso que eu evito estar em um lugar. Não que aquele lugar me influencia, mas por causa daquilo que está dentro de mim. Não é o lugar que vai me contaminar, e sim o meu próprio coração. Por isso que Jesus, ele nos traz uma transformação de dentro para fora. Porque uma vez que dentro muda, o que está fora não pode me influenciar mais. Paulo fala que não é pra gente se amoldar ao sistema desse mundo, ao padrão desse mundo, ou seja, ao meu ego. Porque uma vez que a minha mente ela é renovada por Cristo, eu consigo viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. E a partir do momento que o meu entendimento ele é renovado por Jesus, nós somos livres de qualquer amarra. Sabe qual é o erro? Nós culpamos aquilo que está fora e não olhamos para dentro. Porque se nós olhamos para dentro, nós vamos ver que o problema muitas vezes está dentro do nosso coração. É mais cômodo, claro, é muito mais cômodo a gente culpar o mundo fora e não olhar o mundo dentro. Eu mesma. Nós podemos viver a vida inteira correndo de coisas externas que só revela aquilo que está dentro do nosso coração, ou acessar pela fé aquilo que Jesus fez por mim e por você. E não mais viver sobre um jugo de achar que o externo, que o mundo fora me contamina. Porque o mundo nada mais é do que o reflexo daquilo que carregamos dentro de nós. Se tem algo que precisa ser mudado, é o nosso interior, a nossa forma de ver as coisas. Precisamos se analisar por dentro, permitir que Jesus transforme o nosso interior, transforme a nossa forma de olhar as coisas, de olhar o mundo fora. Porque enquanto a gente achar mais cômodo culpar o mundo exterior, de nos influenciar, agirmos da forma como agimos, nós nunca vamos encarar o real problema,
que somos nós mesmos.